Hi people, how are you? Students, today is September 4th. Hoje são 4 de setembro. Antes da gente prosseguir aqui no nosso conteúdo, a gente vai corrigir essa tarefa aqui do lado, tá? Onde faltou responder essas letras C, D, E, F e G aqui, tá bom? Então agora a gente vai fazer essa correção. Fiquem atentos aí, vamos lá. Letter C. Can you say this dessert serves only one person? Você pode dizer que essa sobremesa serve apenas uma pessoa? No. Lá na verdade dizia que eram 15 pessoas. Então vocês escrevam assim: No, it serves 15 people. Pronto. Letter D. How long does it take for this dessert to be ready? Quanto tempo leva para essa sobremesa ficar pronta para ser servida? Então ela leva ali 10 minutos de preparo e passa 30 minutos na geladeira. Então 40 minutes. Acertaram essa? No total, viu? 10 de preparo e 30 de geladeira. Letter E. Can you add the condensed milk to the entire fruit? Aqui tem essa palavra-chave bem aqui, gente. Entire. Entire quer dizer inteira. Tem salada de fruta com a fruta inteira? No. Então você não pode adicionar o leite condensado com as frutas inteiras. Ok? So the answer is no. Coloque assim. Because you have to chop the fruits. Porque você tem que picar as frutas primeiro. Ok, muito bem. Letter F. After adding the ice cubes, is the dessert ready to be served? Depois de adicionar os cubos de gelo, a sobremesa está pronta para ser servida? No. Because you have to put in the fridge for 30 minutes. Não, porque você tem que colocar na geladeira por mais 30 minutos. And letter G. Imagine you are going to prepare this salad for 45 people. Calculate the necessary ingredients. Write the numbers in full. Ok, então pede aqui que vocês imaginem que vocês vão preparar essa salada para 45 pessoas. Calcule os ingredientes necessários. Escreva os números de forma cheia. E aqui tem uma série de números. O que a gente ia fazer, gente, era olhar naquela receita anterior e triplicar. Como você vai responder essa? Imagina que você vai fazer essa salada para 45 pessoas. Sendo que a receita original serve quantas pessoas? 15. O que você vai fazer, gente? Eu vou voltar nessa página anterior aqui e multiplicar todos os ingredientes que foram utilizados por 3, tá? Por quê? 45, né? Então, aqui temos 2 small papayas. Então, você 6 small papayas. Aqui, 1 medium orange. Aqui vai ser 3 medium oranges. 5 bananas. Vai ser 15 bananas. 2 apples. 6 apples. 5 strawberries. Vai ser 15 strawberries. 1 peach. 3 peaches. 1 small bunch of grapes. Vão ser 3 small bunch of grapes. 1 can of condensed milk. Vai ser, no caso, 3 cans of condensed milk. 10 ice cubes. Vão ser 30 ice cubes. Understood? Very good, students. Now we can go to the next part. Let's go. Na aula passada falamos sobre imperatives. Imperatives nada mais é do que quando a gente dá uma ordem ou uma instrução para alguém, tá? E aqui embaixo a gente viu duas regrinhas. Use imperativos para dar instruções e ordens. E no segundo caso, it's not necessary to include you. Então são sentenças que não têm sujeito, tá? Falei também para vocês que quando a gente vai montar a sentença no imperativo na forma negativa, utilizamos don't. Então, quando você vai negar, vai dizer que não é para fazer alguma coisa, não é para fazer aquilo ou fazer aquilo outro, você fala don't use this computer, for example. Don't use this computer. Ok? Pronto. Então, essa sentença aí de exemplo
E aí é o seguinte, na página seguinte a gente passou essa atividade aqui de cima, ó. Tá? E aqui eu vou passar as respostas para vocês agora. Follow me. So first, letter A. Follow me. Here we have peel and chop, ou seja, descasque e pique as maçãs. Letter B. Add sugar and stir it with the apples using a spoon. Adicione o açúcar e mexa com as maçãs usando uma colher. Letter C. Very easy. Heat the ingredients using a pan. Aqueça os ingredientes usando uma panela. Letter D, we have bigger space. Na letra D temos um espaço um pouquinho maior. O que vamos fazer aqui? Colocar um dos verbos na forma negativa. Esse aqui vai ser negativo, gente. Então, pay attention. Don't forget to stir them all the time. Não esqueça de mexer o tempo todo. Letter E. Put the hot apples in a bowl. And letter F. Eat them with vanilla ice cream. Prontinho. Perfeito, não? E aí, de vocês ficou assim? Espero que sim. Vamos lá. Então aqui eu pedi que vocês antes dessem uma olhada nessa mesa e tentassem dizer todos os ingredientes que vocês conhecem. Vamos identificar alguns aqui. Milk, yogurt, tuna, french fries, candies, a glass of milk or water, strawberries, fried chicken, ice cream, chocolate, grapes, apple, beans, rice, juice, soda, a salad, a hot dog, banana, cake, hamburger and spaghetti. E na segunda questão vocês iam marcar nessa mesa todos os ingredientes que a Heloise e a Alicia não vão utilizar na receita. Então eu vou marcar aqui para vocês e acompanha aí comigo. Vamos lá. Então não temos milk, não tem yogurt, não tem tuna, não tem french fries, não tem candies, também não vai ter hot dog, também não vai ter beans, também não vai ter rice, não vai ter juice e por fim não vai ter hambúrguer. E aí, acertaram essa daqui? Boa! Certo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje. Vamos lá? Galerinha, na página seguinte já temos uma série de atividades sobre o verb there to be. Mas é o seguinte, antes de vocês fazerem essa atividade aqui, eu vou explicar para vocês o que é. Tem uma certa questão aqui, ó, por exemplo, a questão 2, ela fala algumas regras do verbo there to be. Mas a gente não vai fazer isso, eu vou explicar primeiro para vocês e depois vocês vão fazer essa atividade aqui com mais calma, tá bom? As 3 questões, 1, 2 and 3. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o verb there to be. Let's go. There to be. E o que significa isso, teacher? Esse aqui é o verbo haver ou existir. Ok? Então o verbo haver ou existir serve para você indicar a existência de alguma coisa, dizer que aquela coisa está ali, tá bom? Aí é o seguinte, como é que a gente deve utilizar esse verbo? Vamos lá, aqui embaixo eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Exemplos, na forma de afirmação. Vamos dizer que a gente está falando de uma geladeira, já que a gente está falando de comida. Eu abri minha geladeira e o que eu encontrei lá, gente, foi o seguinte. There is an apple in the fridge. O que tem dentro da minha geladeira? Uma maçã. Mas se eu quisesse, gente, se tivessem duas maçãs, mas se houvessem duas maçãs, eu já falaria assim, ó. There are 2 apples in the fridge. Entenderam essa diferença? Então temos aqui, a primeira frase ela está no singular. Eu devo levar em consideração essa palavrinha aqui, gente, apple, é essa palavra aqui, ó. Então essa palavrinha está no singular. Ela determina que eu vou utilizar is.
Então eu falo there is para singular. E no outro caso temos duas maçãs, two apples, e essas duas maçãs vão determinar que eu uso are. Então eu uso there are para plural. Muito bem, certo. E agora vamos transformar essas duas sentenças em negativas. Como eu faço isso, teacher? Vamos lá. There is not. Eu também posso falar isso aqui, gente, contraído assim, ó. Isn't. There is not ou there isn't an apple in the fridge. O que eu quis dizer aqui, galera? Não tem uma maçã na geladeira. Não tem. E no caso do plural agora, there are not. Ou também posso utilizar uma forma contraída aqui, gente, que é aren't. Two apples in the fridge. Prontinho. Está aqui a forma de negação. Qual foi a diferença? A única diferença é que apareceu essa palavrinha, not. Negativo no singular fica there is not. Ou você pode falar na forma contraída, que ficaria there isn't. E a forma do plural, there are not. Ou a forma contraída, there aren't. Você pode ficar livre para escolher se você quer usar essa ou essa. Essa ou essa. Tá bom? E temos também a forma de pergunta. Para a forma de pergunta, a gente vai fazer uma pequena inversão. Então, se a gente se basear que a forma de afirmação é assim, there is, o que eu devo fazer? Uma inversão, como a gente já estudou anteriormente. No caso, a gente estava estudando o verbo to be. Então, a gente faz também aquela inversão. A gente fica, então, ao invés de there is, fica is there. E aqui a sua pergunta vai seguir. Is there an apple? E o restante da sua pergunta. Não esquece de interrogar. No caso do plural, eu teria assim. There are. Ok? Então, eu vou fazer a mesma inversão que eu fiz. Vou colocar o verbo to be na frente. Fica então, are there? E aí você prossegue com a sua pergunta. Two apples. Nananã. Tá bom? Simples também, não é? Então esse daqui é o verbo there to be, que é o verbo haver ou existir. Ok? Certo. Então, sabendo agora das regras aí do verbo to be, a gente pode completar essa atividade aqui no livro. Aqui temos uma atividade onde você vai completar com is ou com are, tá? Lembrando que vocês podem utilizar em forma de pergunta também aqui. Temos a segunda, onde vocês vão responder com algumas regras, sobre algumas regras aqui, tá? Eu queria que vocês lessem e tentassem entender. E no final vocês vão só completar essas duas tabelas aqui, do singular e a tabela do plural. Ok, boys and girls? So I have to say goodbye now, students, because it's time to go. And see you. Bye bye.